Nos céus da América, uma batalha silenciosa está em andamento. Não são aviões, nem drones, mas milhões de urubus negros que tomaram os céus, transformando propriedades rurais em verdadeiros campos de guerra. Essas aves enormes, com mais de 1,5 metro de envergadura, descem em bandos sobre rebanhos, veículos e até estruturas de fazendas, causando prejuízos que somam milhões de dólares, do Texas até Nova York. O mais assustador é a forma como atacam. Circulam a grandes alturas, aguardando o momento certo, e em segundos mergulham sobre bezerros recém-nascidos ou vacas debilitadas. Para os fazendeiros, a cena é desesperadora. Gado ferido, criações inteiras em risco, colheitas e celeiros invadidos. Mas existe um detalhe que torna o problema ainda maior. Esses urubus estão protegidos por lei, ou seja, mesmo diante do caos, os fazendeiros não podem atirar, ficando reféns de uma ameaça que domina o céu e ameaça o sustento de milhares de famílias rurais. Imagine acordar bem cedo, abrir a porta do celeiro e se deparar com uma cena de puro terror. Dezenas de urubus negros, agressivos e famintos atacando seu rebanho. Não estamos falando de carcaças abandonadas, mas de animais vivos, frágeis e indefesos. Os relatos dos fazendeiros são assustadores. Em apenas 10 minutos, um único ataque pode gerar prejuízos de $2.000, sem contar o trauma causado nos animais sobreviventes. Bezerros recém-nascidos, incapazes de se defender, são as principais vítimas. Durante os partos, quando as vacas estão mais vulneráveis, os urubus descem em bandos, bicando olhos, língua e partes moles, até provocar a morte do animal. É uma cena brutal, quase inacreditável para quem nunca presenciou. Mas os ataques não se limitam apenas ao gado. Os urubus avançam sobre celeiros, depósitos de ração, sacos de grãos e até em telhados de casas, arrancando telhas e destruindo estruturas. Muitas famílias já relataram noites inteiras em claro, escutando o barulho ensurdecedor das aves rondando suas propriedades. Em áreas residenciais próximas às fazendas, o problema também é real. Jardins devastados, lixo espalhado e crianças impedidas de brincar do lado de fora por medo dos ataques. O que impressiona é a estratégia dessas aves. Elas não atacam de forma aleatória. Permanecem sobrevoando a fazenda em círculos a cerca de 200 pés de altura, como verdadeiros sentinelas da destruição. Assim que percebem um animal enfraquecido ou um parto em andamento, descem em massa, atacando com precisão cirúrgica. Os fazendeiros desesperados correm, gritam, batem panelas, soltam rojões, mas nada parece intimidar os urubus. Eles apenas recuam alguns metros, aguardam o barulho cessar e retornam ainda mais agressivos. Esse cenário de terror não é isolado. Do Texas às Carolinas, de fazendas pequenas a grandes propriedades, o relato se repete. Os urubus não apenas destroem o gado, mas também trazem uma sensação de impotência. Para o produtor rural, que vê meses de trabalho ruírem em minutos, a cena se transforma em um pesadelo constante. Afinal, como lutar contra um inimigo que domina o céu, ataca em bandos organizados e, acima de tudo, não pode ser abatido por estar protegido pela lei? Diante de ataques tão violentos, a primeira reação de qualquer fazendeiro seria simples: pegar a espingarda e eliminar o inimigo. Mas aqui está o maior obstáculo. O urubu negro é uma espécie protegida pela lei norte-americana, amparados pelo Migratory Bird Treaty Act. Esses animais não podem ser caçados, mortos ou sequer feridos sem autorização especial. A lei, criada para proteger aves migratórias, acabou se tornando um escudo para uma espécie que, ironicamente, se multiplicou em excesso e agora ameaça o sustento de milhares de produtores. Essa proteção legal cria um paradoxo cruel. O fazendeiro vê seu gado ser atacado diante de seus olhos, mas não pode reagir com a única ferramenta realmente eficaz: a caça.
Para conseguir abatê-los, seria necessário passar por uma burocracia enorme, solicitar licenças específicas e aguardar longos períodos de análise. Tempo que muitas vezes o rebanho não tem. Enquanto isso, os urubus se reproduzem em ritmo acelerado. Cada ninhada pode gerar até 2 ovos por temporada, e os filhotes tornam-se independentes em apenas 80 dias. Sem predadores naturais significativos e contando com a ampla proteção da lei, a população cresce sem limites. A cada ano, bandos maiores se formam, dominando novas regiões e transformando áreas antisseguras em territórios de risco constante. Essa combinação de fatores, reprodução rápida, ausência de predadores e blindagem legal, coloca os fazendeiros em uma situação de impotência quase total. Eles se tornam reféns de uma lei que, ao mesmo tempo em que protege a fauna, acaba sacrificando a economia rural e o bem-estar dos animais de criação. O dilema é claro: como equilibrar a preservação ambiental com a sobrevivência do homem do campo? Diante de ataques tão violentos, a primeira reação de qualquer fazendeiro seria simples: pegar a espingarda e eliminar o inimigo. Mas aqui está o maior obstáculo. O urubu negro é uma espécie protegida pela lei norte-americana, amparados pelo Migratory Bird Treaty Act. Esses animais não podem ser caçados, mortos ou sequer feridos sem autorização especial. A lei, criada para proteger aves migratórias, acabou se tornando um escudo para uma espécie que, ironicamente, se multiplicou em excesso e agora ameaça o sustento de milhares de produtores. Essa proteção legal cria um paradoxo cruel. O fazendeiro vê seu gado ser atacado diante de seus olhos, mas não pode reagir com a única ferramenta realmente eficaz: a caça. Para conseguir abatê-los, seria necessário passar por uma burocracia enorme, solicitar licenças específicas e aguardar longos períodos de análise. Tempo que muitas vezes o rebanho não tem. Enquanto isso, os urubus se reproduzem em ritmo acelerado. Cada ninhada pode gerar até 2 ovos por temporada, e os filhotes tornam-se independentes em apenas 80 dias. Sem predadores naturais significativos e contando com a ampla proteção da lei, a população cresce sem limites. A cada ano, bandos maiores se formam, dominando novas regiões e transformando áreas antisseguras em territórios de risco constante. Essa combinação de fatores, reprodução rápida, ausência de predadores e blindagem legal, coloca os fazendeiros em uma situação de impotência quase total. Eles se tornam reféns de uma lei que, ao mesmo tempo em que protege a fauna, acaba sacrificando a economia rural e o bem-estar dos animais de criação. O dilema é claro: como equilibrar a preservação ambiental com a sobrevivência do homem do campo? Depois da batalha contra os urubus nos Estados Unidos, a história ganha novas camadas em diferentes partes do planeta. Na Itália, o problema é outro: os javalis selvagens. Estima-se que existam mais de 2 milhões espalhados pelo país, causando estragos em plantações, estradas e até em grandes cidades como Roma. Eles reviram lixo, atacam animais domésticos e provocam prejuízos anuais de 19 milhões de dólares. Para tentar conter a invasão, caçadores, com destaque para o crescente número de mulheres caçadoras, recebem treinamento especial, usando rifles leves, roupas de proteção e até cães rastreadores equipados com GPS. Apesar disso, os acidentes se multiplicam. Só em 2025 foram mais de 215 colisões em estradas italianas, resultando em perdas de até 215 milhões de dólares. Na Turquia, o mesmo inimigo se espalhou. Os javalis invadem cidades como Istambul, destroem lavouras e até atacam pessoas. A resposta foi a criação de equipes de caçadores licenciados, com armas de visão térmica e até armadilhas japonesas, que já reduziram centenas de animais. Desde 2015, o governo exige treinamento em técnicas de captura e conservação, tentando equilibrar a caça com a proteção ambiental. Do outro lado do planeta, na Austrália, o problema não são javalis, mas raposas vermelhas. Após os incêndios
Florestais, a população dessas predadoras cresceu de forma explosiva. Elas invadem cidades, atacam pedestres e desafiam cercas milionárias construídas para contê-las. Por lá, a caça é autorizada com rifles, 223 e visão noturna, mas exige ética. Fêmeas grávidas não podem ser abatidas, reforçando o equilíbrio entre controle e preservação. Seja nos céus da América, nos campos da Europa ou nas cidades da Austrália, a pergunta permanece a mesma. Como conter espécies invasoras que ameaçam rebanhos, plantações e até pessoas sem destruir o equilíbrio da natureza? A resposta está longe de ser simples, mas uma coisa é certa: a batalha entre o homem e a vida selvagem está apenas começando.